Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do nono ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e hoje nós vamos falar sobre ângulos formados por retas paralelas intersectadas por uma transversal. Então acompanhe comigo no slide. Então hoje nós vamos retomar a ideia de retas paralelas. Então o conceito de reta, ele é bem primitivo, né? Ou seja, não há uma definição matemática precisa. Porém, nós podemos pensar em reta como um conjunto de pontos que estão alinhados no espaço. Já retas paralelas distintas são retas, coplanares, que estão sobre o mesmo plano aí, e não possuem pontos nenhum, pontos em comum. Então, é importante salientar que uma condição necessária para nós garantirmos o paralelismo entre as retas é o fato de existir um plano, que as contém. Então, observe aí as retas R e S, elas são retas paralelas. Observe que em momento nenhum elas vão se tocar, vão possuir um ponto em comum. Então, essas retas, elas estão no mesmo plano. Você pode pensar no plano, da tela de sua televisão, por exemplo, e que R e S não se tocam, Então, portanto, nós podemos concluir que elas tratam-se aí de retas paralelas, certo? Então, retas paralelas cortadas por uma transversal, o que é isso? Então, um conjunto de retas distintas, e paralelas de um plano é chamado de feixe, Se eu tenho aí mais de duas retas paralelas, ou, aliás, mais de uma reta paralela, então eu tenho um conjunto de retas, então eu chamo esse conjunto de feixe. Então, quando uma reta qualquer desse plano intercepta todas as retas do feixe, dizemos que ela é transversal ao feixe, ou seja, a reta transversal corta, todas as retas paralelas em questão. Então, vamos ver aí na imagem abaixo. Observe aí que nós temos a reta R, S e T, que são paralelas entre si, certo? E nós temos a reta Vzinho aí, que seria a transversal que está cortando, todo esse feixe aí de retas paralelas. Então, o feixe ele é formado, como eu falei, pelas retas R, S e T, e a reta V seria essa transversal às retas R, S e T. Então, note que a reta V também é concorrente, a cada reta do feixe das retas paralelas em questão. Concorrente porque ela vai tocar essas retas, cada uma dessas retas em um determinado ponto. Então, o que são esses ângulos determinados, Você lembra da definição de ângulo que nós já vimos aí, em aulas anteriores, que você já viu em séries anteriores? Então, o ângulo é a abertura originada por duas semirretas, que possuem um ponto em comum. Então, quando um conjunto de retas paralelas é interceptado, por uma reta transversal, ficam determinados ângulos que possuirão relações de igualdade importantes, que servirão aí para várias justificativas importantes da geometria plana. Então, lembrando aí o que é um ângulo, Nós temos o ângulo aí com centro no ponto O, que sai aí, que gera duas semirretas aí saindo do ponto O, a primeira passando pelo ponto A e a segunda passando pelo ponto B. Então, o ângulo é essa abertura em vermelho aí, que é formada a partir dessas duas semirretas aí se encontrando no ponto O. Então, observe aí que nós podemos observar vários tipos de ângulos, Um ângulo de 90 graus, 45, de 60, 180 é um ângulo raso, O ângulo de 90 é um ângulo reto, O de 45 é um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus e maior que 0 graus. O ângulo de 60 também entra nesse conceito de agudo, Nós temos o ângulo de 360, que é uma volta completa. Nós temos o ângulo de 135 graus, que é um ângulo obtuso, que é maior que 90 e menor que 180. Então, nós já vimos aí vários tipos de ângulos, certo? Bom, então vamos entender o que são esses ângulos determinados, tá? Observe aí que nós temos duas retas, paralelas, que determinam aí quatro ângulos, certo? Nós temos duas retas concorrentes aí inicialmente, que vão determinar quatro ângulos. Nós temos sim duas retas paralelas, que são as retas R e S, E essas retas aí, através dessa transversal, vão determinar 8 ângulos, não é isso? Então, observe o seguinte,
Lembre-se que A e B, aí, por exemplo, são ditos ângulos consecutivos, estão vendo aí? E A e C são ditos ângulos que nós chamamos de opostos pelo vértice. Muito bem. Os ângulos opostos pelo vértice, que são A e C, observem aí, gente, que eles têm a mesma abertura, né? Então, eles vão ter mesmo valor, tá? Então, toda vez que um ângulo for oposto por um vértice, né? Ou seja, estiverem aí contrários, ó, nós temos outros opostos pelo vértice, vamos ver? O ângulo B e o ângulo D, né, também são opostos pelo vértice, eles têm mesma abertura, né, mesma medida. Os ângulos E e G, assim como os ângulos F e H, né? Então, todos esses ângulos, eles vão ter medidas iguais. Então, observe que nesse caso, os pares de ângulos consecutivos, no caso A e B, D e C, E e F, H e G, né? Temos também outros casos. Eles vão formar um ângulo raso, né? De medida 180. E os pares de ângulos opostos pelo vértice são congruentes, né? Ou seja, têm a mesma medida. Então, assim, nós temos as seguintes igualdades tidas como válidas, né? Então, nós podemos dizer que o ângulo A é igual ao ângulo C, nós podemos dizer que o ângulo B é igual ao ângulo D, né? Já que eles são opostos pelo vértice. Nós podemos dizer que o ângulo E é igual ao ângulo G, o ângulo F é igual ao ângulo H, todos porque são opostos pelo vértice. Falaremos agora de ângulos alternos internos e externos. Bom, observe aí que nós temos ângulos do lado esquerdo e ângulos do lado direito, né? Está fixada a ideia de esquerda e direita aí para você se orientar direitinho. Então, o que são ângulos alternos? São pares de ângulos que estão em lados opostos da transversal, tá certo? E são congruentes. Por exemplo, os ângulos A e G, observe onde está o ângulo A e onde está o ângulo G, ó. Eles são ângulos alternos e externos, né? Como se eles estivessem ali fora dessas duas retas paralelas, ó. Já na parte em azul, né? Eles são alternos porque um está do lado esquerdo e o outro está do lado direito, né? Na parte externa das retas paralelas. Então, eles são considerados alternos externos. Então, eles são congruentes. Observem aí que a abertura dos dois é igual. Já os ângulos aí, D, observem onde está o ângulo D, lá na parte amarelinha, ó, e F, que também está na parte amarelinha, são ângulos alternos também, né? Que estão um do lado esquerdo e o outro direito, porém são alternos internos, né? Que estão dentro das paralelas. Eles também são congruentes, eles possuem a mesma medida. Outro exemplo de alternos internos, o ângulo C e o ângulo E, perceberam aí? Outro exemplo de alternos externos, o ângulo B e o ângulo H. Falaremos agora de ângulos colaterais internos e externos. Então, observe a figura aí e observe que nós vamos chamar de ângulos colaterais os pares de ângulos que se encontram no mesmo lado da transversal, tá certo? Então, nós vamos ter colaterais internos e colaterais externos. Os internos estarão aí dentro das paralelas, ó, na parte amarelinha, e os externos vão estar lá fora das paralelas, ou seja, na parte azul. Esses ângulos, eles são suplementares, ou seja, juntos eles somam 180 graus. Vamos ver alguns exemplos. Os ângulos B e G, eles estão do mesmo lado, certo? Do lado direito. E eles são, então, colaterais externos, né? Eles estão fora aí das paralelas. E os ângulos C e F são colaterais internos, gente. Então, juntos, né, os ângulos colaterais, eles formam um ângulo de 180 graus. Então, a medida do ângulo C mais a medida do ângulo F, por exemplo, é igual a 180, assim como B mais G também é igual a 180, assim como D mais E também mede 180 graus e A mais H também medem 180 graus, certo? Então, vamos ver algumas relações de igualdade importantes. Os ângulos que formam um par de alternos externos, eles são congruentes, não esqueça disso. Os ângulos que formam um par de alternos internos também são congruentes.
Então, vamos observar aí os alternos externos, ó, e os alternos internos, né? Lembrando que os alternos são ângulos que ficam, né, em lados diferentes aí da transversal. Internos, quando eles estiverem dentro das paralelas, aí na figura você consegue identificar, e externos, quando eles estiverem fora das paralelas, observe aí na figura também, tá certo? Ainda falando de relações de igualdade importantes, falaremos sobre os ângulos colaterais. Ó. Os internos são suplementares, né? Eles somam 180 graus, e os colaterais externos também são suplementares, né? Também somam 160 graus. Lembrando que os colaterais têm que estar do mesmo lado lá da transversal, né? Podem ser internos dentro das paralelas ou externos, né? Fora das paralelas. Observe aí, ó. Por exemplo, o ângulo alfa, né, mais o ângulo beta, certo? Somam juntos 180 graus, né? Já que eles trazem a ideia aí de colaterais externos, ok? Então, vamos exercitar. Na imagem abaixo, nós temos aí um feixe de retas paralelas interceptado por uma transversal. A gente quer encontrar o valor da incógnita x, tá? Então, nós temos aí um ângulo medindo 5x mais 8 e outro ângulo medindo 7x menos 12. Você consegue enxergar alguma relação entre esses ângulos? Será que eles são alternos? Será que eles são colaterais? Será que eles são opostos pelo vértice? O que a gente pode afirmar desses ângulos, hein, gente? Observem que ambos estão, né, dentro das paralelas, né? Então, nós podemos perceber que eles são internos, certo? Mas será que eles estão do mesmo lado da transversal ou estão em lados distintos? Estão em lados diferentes, certo? Então, nós podemos concluir que eles são alternos internos, né? Então, note que os ângulos assinalados são alternos internos. Então, portanto, eles são congruentes, né? Eles têm a mesma medida. Então, a gente pode garantir essa igualdade aí, ó, de que 5x mais 8 é igual a 7x menos 12. Então, vamos resolver. 5x mais 8 é igual a 7x menos 12, certo? Vamos trazer o 7x para frente, ele vem negativo, né? E vamos levar o 8 lá para o segundo membro da nossa igualdade, e o 8 também vai negativo. Então, 5x menos 7, sinais diferentes, a gente vai subtrair e dar o sinal do maior. Então, isso vai dar menos 2x. E menos 12 com menos 8, nós vamos somar e conservar o sinal, né? Já que os sinais são iguais. Então, nós temos que menos 2x é igual a menos 20. Então, x vai ser igual a menos 20, o 2 que estava multiplicando, o 2 negativo, ele vai passar dividindo lá para o outro lado. E nós sabemos que 20 dividido para 2 é 10, né? E menos com menos na divisão é igual a mais, então nós temos um x igual a um 10 positivo. Então, quer dizer que a nossa medida x é igual a 10, né? Então, portanto, o valor de x, gente, é igual a 10. Então, vamos finalizar nossa aula. Na aula de hoje, nós estudamos, né, sobre as retas paralelas que são cortadas, né, por uma transversal. E com base nisso, nós observamos essas relações envolvendo os ângulos. Agora é hora de você botar em prática tudo que foi visto. Então, gente, não deixe de assistir as nossas próximas aulas. Bom estudo e até a próxima. Para mais informações, acesse a nossa plataforma Eduque. Lá estão todas as nossas aulas que você assiste aqui para você revisar novamente. Até mais!